Tem duas partes, tem uma pra cima do... Filha Beatriz, eu comprei a Bíblia lá, né? A Bíblia da mulher. E agora não chegou. Aí você pôs os dados. Graças pais irmãos. Segue, trocou da Vila Beatriz pra mim. Vila Beatriz, Jardim dos Pássaros. Vamos dar início ao nosso culto, queridos. Amém. Joaquim já chegou aí, irmão. Parabéns. Se aprumou aí. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir o nosso culto hoje fazendo uma leitura bíblica. O livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Aqui. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Todos encontraram, irmãos? Amém. Finalzinho aí do Antigo Testamento. Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 3 últimos livros do Antigo Testamento. Na minha não tem. Obrigada. Como que não tem? É 4, acho que é o 7, né, pastor? É 4? É, capítulo 4, versículos 6 e 7. 6 e 7. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, não tem. Ah, você tem Ageu, né? O José, cuida para não bater ali, ó. Tá bom. Se tiver. Capítulo 4 do profeta Zacarias, versículos 6 e 7. Capítulo 4, 6 e 7. Vamos ler, queridos, nessa noite. Diz assim o texto. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e nós queremos, Senhor, te bendizer, te agradecer, Senhor, pela tua tão grande graça, pelo seu amor, Senhor, que tem sido dia a dia derramado no nosso coração pelo teu Espírito Santo. Nós queremos pedir, Paizinho querido, que o Senhor nesse tempo venha estar falando ao nosso coração pelos louvores que você cantados nesse lugar, que a tua palavra também ministre os nossos corações nessa noite. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos no teu nome, Senhor, tu estás presente. Nós cremos que o Senhor está presente aqui. Portanto, Senhor, alegra a nossa alma, alegra o nosso coração, alegra a nossa vida, e que o Senhor possa fazer, Paizinho querido, com que saiamos daqui nessa noite alimentados, Senhor, pela tua palavra, revestidos pelo teu Espírito, que a nossa alegria, o nosso ânimo seja renovado, Senhor, pelo poder da sua presença. Pai amado e querido, pedimos que o Senhor venha estar abençoando esse culto e que o Senhor seja glorificado nesse lugar, que o Senhor seja o centro, Pai, da nossa adoração, do nosso louvor nessa noite. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Mais. 6 e 7, hein? É, 6, 7, eu marquei. 6 e 7. Vamos louvar o Senhor, queridos, com alegria. Estourar alguma coisa? Uma brincadeira aqui no cai disso. Por que, pai? Ninguém pode tomar Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu
és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és, manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és, manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, nessa noite. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sugere de adoração, legal. Vamos estar, queridos, mas nesse momento adorando ao Senhor com louvor. Senhor, formoso
és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Declare-se nessa noite, cante isso em forma de oração. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou, veio para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem para brilhar, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, por esse tempo, Pai, onde nós também, Senhor, cantamos ao Teu nome. Pai, nós queremos nessa noite que o Senhor tenha se alegrado, Pai, do nosso coração, do nosso louvor, porque nós queremos que é fruto de gratidão dos nossos lábios. Nós viemos aqui nesse lugar tão somente, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer e dizer que o Senhor é o nosso Deus. E pedir, Senhor, como nós cantamos aqui nesse momento, Senhor, renova, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos restaure, que dia a dia o Espírito Santo do Senhor possa estar, Paizinho, querido, acendendo no nosso coração a chama do amor, Senhor, da paixão pelo Senhor, do fervor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da exposição da Tua Santa Palavra. Abençoa, Senhor, a Edileuza, que vai estar indo para a salinha com as crianças, que o Senhor possa também preparar o coração deles para que eles possam aprender a Tua Santa Palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, continua me correndo. Queridos, abramos a nossa Bíblia. Abramos a nossa Bíblia. No livro do profeta Zacarias, a gente já falou aqui nessa noite, né? A gente já leu capítulo 4, versículo de número 6 e 7, perdão. Capítulo 4, versículo 6 e 7. Creio que já encontraram, né? Porque já deixaram aí marcado aí para a gente estar ministrando a palavra nessa noite. Diz assim o texto: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Amém? Que o Senhor possa estar falando no nosso coração nesse tempo, irmãos, por meio da sua palavra.
O livro do profeta Zacarias é escrito quando o povo de Israel sai do cativeiro babilônico, assírio, cativeiro onde o povo estava espalhado ali, né, na Assíria, na Pérsia, em vários lugares do mundo antigo. E esse povo, ele retorna do cativeiro babilônico, eles voltam para Jerusalém. Zacarias é contemporâneo de Ageu, contemporâneo de Esdras e de Esdras. Esses 4 elementos aí, esses 4 homens, foram pessoas chaves na história de Israel para restaurar o templo de Deus e a nação de Israel depois do cativeiro. Neemias se tornou depois governador de Jerusalém, de Israel. Ele levantou os muros da cidade. O livro de Neemias vai ser todo em torno disso. Ageu profetizou nesse período, profetizou acerca da construção do templo. Zacarias também profetizou acerca da construção do templo. E Zorobabel, esse homem no qual a gente leu o texto aqui, na época ele era governador de Israel, governador dessa província aqui. Então todos esses homens aqui, eles trabalharam num tempo bíblico na mesma época. Esdras, Neemias, Esdras vai narrar a volta do povo para Deus e também ele começa a fazer uma narrativa também da construção do templo. Neemias, a construção dos muros, e os 2 profetas que Deus usou nesse tempo foi Ageu e Zacarias. Esse texto em específico, queridos, eu gostaria de estar me prendendo a parte B desse versículo. Do versículo 7, quando diz assim, do versículo 6, perdão, quando diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Versículo 7 é uma pergunta interessante. Quem és tu, ó monte grande? Geralmente, quando você vai falar de monte na Escritura, você vai falar de problema, de desafio. Irmãos, o desafio de Zorobabel, o desafio desse homem, era um desafio grandioso. Porque o desafio desse homem era restaurar uma nação após 70 anos de exílio. O povo está espalhado nas nações da terra, volta agora para a sua terra, e esse povo vai restaurar, e a primeira coisa que eles entendem é que tem que restaurar o templo do Senhor. E algumas dificuldades aqui nesse contexto vão acontecer. Como eu falei para você, Zacarias e Ageu é do mesmo tempo. O livro de Ageu, ele é interessante porque começa com o povo vindo do cativeiro, é o mesmo período aqui de Zacarias. Havia uma missão. Qual era o desafio? Construir um templo para o Senhor. Só que o que é que eles fizeram, irmãos? Eles começaram a construir suas próprias casas. Eles começaram a arrumar a sua própria vida. Eu acho interessante, irmãos, qualquer hora a gente vai fazer uma exposição só do livro de Ageu aqui alguns domingos, porque eu gosto muito desse livro. Eu acho interessante que qual é o problema da gente arrumar a nossa vida? Qual é o pecado de você construir uma casa? Qual é o problema de você comprar um carro? Qual é o problema de você priorizar suas necessidades? A questão é que quando o povo sai do cativeiro, eles já vinham no coração com a missão: nós vamos construir um templo para o Senhor dos Exércitos. Mas aí o povo começou a colocar suas prioridades e necessidades acima da missão, acima do propósito. O cristão está aqui nessa terra para louvar e adorar a Deus e para servir a Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo e diz que o soldado de Cristo Jesus não se embaraça com as coisas dessa vida a fim de agradar aquele que o arregimentou. Esse é o propósito da igreja, agradar a Deus. Eu posso fazer qualquer outra coisa, mas o meu propósito principal é agradar a Deus. O problema é quando eu deixo de agradar a Deus, esse é o meu propósito. Aí eu vou atrás das minhas coisas. Eu vou buscar o meu bem-estar, eu vou buscar os meus interesses, e os interesses de Deus eu deixo de lado. Não é nem que eu deixo em segundo plano, eu deixo de lado, eu não me preocupo mais. E o próprio Senhor Jesus, ele vai nos ensinar, lá em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aqui nesse contexto havia um desafio grandioso. Zorobabel reconstruiu uma cidade, reconstruiu um templo, quando o coração do povo não estava movido nesse propósito.
Você imagina, irmãos, um líder querendo fazer uma coisa e o povo não querendo? É um jugo desigual, né? Vai ser um puxando para um lado e outro puxando para outro. E é nesse contexto que eu imagino Zorobabel desgastado. Eu imagino esse homem já perdendo a força. Não tem como fazer, não dá para fazer, porque eu já falei, eu já fiz, eu tentei motivar esse povo, já conversei, já argumentei. Eu fiz de tudo e eu não estou vendo o resultado. Aí Deus levanta seu profeta Zacarias e sob uma palavra profética agora, aí Deus diz assim para Zorobabel: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é nessa temática que eu quero hoje trabalhar com vocês. É dentro desse contexto, desse texto, que eu quero hoje falar uma palavra de Deus para o nosso coração, daquilo que Deus já tem compartilhado comigo. Quando ele diz nem por força nem por violência, ele está falando do trabalho humano. Irmão, o templo era um projeto de Deus ou era um projeto de homem? Projeto de Deus. A restauração da nação era um projeto de Deus ou era um projeto humano? De Deus. E a gente só vai vencer e fazer as coisas para Deus usando as armas de Deus. O problema é que eu quero fazer coisa para Deus usando armas humanas. O cristão sabe, nós sabemos, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A gente entende, o cristão, que há um mundo espiritual aí e que o nosso principal objetivo, a nossa principal guerra e batalha é com esse mundo espiritual. Aí, meu irmão, a gente sabe que é espiritual, então por que a gente insiste em lutar com armas carnais? Porque se é espiritual, a gente só vai vencer no campo espiritual. Sim ou não? Sim. Como é que eu vou fazer algo para Deus usando a minha força e as minhas armas? Para mim trabalhar e fazer as coisas para Deus, a Bíblia, a Escritura diz que Deus já me condiciona com armas e com acessórios que são dele. E eu tenho que buscar em Deus as armas de Deus, as estratégias de Deus, os acessórios de Deus para realizar a sua obra. Por isso que Deus, ele usa o profeta e diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O impossível, irmãos, não é obra humana. O impossível é obra de Deus. Quando você começar a fazer alguma coisa, irmãos, e você vê que está impossível, você chega no momento e diz assim: não dá mais, não tem mais condição. Lembre disso. Que quando a obra se torna impossível, ela já não é mais sua. É de Deus. Se Deus colocou um projeto no seu coração, lute com as armas dele. É interessante, irmãos, porque construir um templo sem recursos e convencer o povo a deixar de lado sua prioridade, isso foi uma tarefa dolorosa e doída para Zorobabel. O povo estava abraçando seus projetos pessoais e deixando de lado o projeto de Deus. E eu repito, o impossível não é obra humana, mas é obra de Deus. O povo só se levanta e toma posição, irmãos, diante da palavra profética, da palavra de Deus. A Escritura diz que sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia, sem a palavra. Sem o ensinamento da palavra, sem o discernimento da palavra, sem a ministração da palavra, vinda do coração de Deus, não tem como a gente agir nem caminhar. É sob a palavra de Deus que nós temos que viver, porque quando nós vivermos sobre a palavra do Senhor, em obediência a essa palavra, as coisas começarão a acontecer na nossa vida. Vocês lembram que eu preguei aqui, eu acho, no começo do ano sobre Pedro? Pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Irmão, quando a gente lança a rede, quando a gente trabalha, quando a gente caminha sob a palavra do Senhor, não tem como dar errado. Amém. Amém. Sabe por que as coisas dão errado? Porque a gente começa a caminhar pela nossa própria força. A gente começa a viver pela nossa experiência, principalmente os mais velhos, né, irmãozinho? Rapaz, pela minha experiência, isso aqui é desse... Não, o crente não foi chamado para viver seguindo a sua experiência. Nós fomos chamados para seguir a voz de Deus. Amém. Amém. Ah, pela minha experiência... Porque, não, isso aqui já aconteceu muitas vezes. Pela minha experiência... Aí pela experiência, sabe o que é que acontece?
Como diz lá do Ceará, quebra a cara pela experiência. Não, rapaz, mas da minha experiência isso aqui não é a minha experiência. O cristão é chamado para viver daquilo que Deus diz. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. E a gente muitas vezes quer caminhar com base na nossa experiência, com base na nossa vivência. E o cristão foi chamado para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Devemos, irmãos, proceder e agir segundo a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a Deus e obedecemos, os milagres se realizam e acontecem na nossa vida. Porque quando nós cremos inteiramente em Deus, nós liberamos o poder dele sobre a nossa vida. Nem por força, nem por violência. Nós que estamos aqui, primeiro eu. Quantas coisas, irmãos, quantos problemas a gente tem para resolver. Quantas situações, quantos desafios nós temos. E a pergunta que eu faço é: você está confiando no teu braço ou no braço do Senhor? É bem facinho detectar. Quantas pessoas você já procurou para resolver teu problema? Quantos projetos você já fez? Quantas vezes você já sentou, pensou, talvez até escreveu: não, vai ser assim, vai ser assim. Quantas vezes tu orou? Quantas vezes tu chegou para Deus e disse: Deus, ó, esse problema aqui eu entrego na sua mão? Quantas vezes? É bem fácil saber, irmãos, quando a gente está lutando com o nosso braço e quando a gente está dependendo do braço do Senhor. É incrível, porque a nossa natureza humana é caída. É incrível como a gente tenta resolver as coisas com a força do nosso braço. Mesmo sabendo que com a força do nosso braço a gente nunca conseguiu nada. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite conseguimos alguma coisa na força do nosso braço, porque a nossa força vem do Senhor. Até aquilo que a gente acha que foi do nosso braço foi Ele que fez. Porque se não fosse Ele, a gente não tinha saído do lugar. Sem mim, nada podeis fazer. E a gente insiste, irmãos, em estar agindo e lutando com a força do nosso braço. Os projetos de Deus são realizados pelo braço de Deus. Os projetos de Deus são dele e Ele vai usar os meios, Ele vai nos dar as estratégias, Ele vai falar conosco, Ele vai nos orientar e nós seremos instrumentos do seu agir aqui nessa terra. Seremos instrumentos do seu projeto. Agora a gente vai ser instrumento usado por Deus no seu projeto quando nós entendemos isso. Dizemos: Senhor, não é o meu braço, não é a minha força, é a tua força. Amém. Deus, ele trabalha com geração, Deus é geracional. Eu quero dar uma palavra para nós nessa noite, que essa palavra Deus tem queimado no meu coração. Deus é geracional. Eu acho interessante que os projetos de Deus, irmãos, não podem ser frustrados. Deus tira um povo da terra do Egito e diz assim: vocês vão conquistar Canaã. Aquela geração, toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, tombaram no deserto. A Bíblia diz que eles morreram no deserto. Mas Deus é geracional. Aquele povo que saiu não entrou, mas a nova geração entrou. Da antiga geração apenas Josué e Caleb. O que é que eu quero falar para você nessa noite? Que os projetos de Deus, os propósitos dele para a nossa igreja, para a nossa congregação, para a cidade de Junqueirópolis, através de nós, os projetos dele vão se realizar e vão se cumprir. Amém. Agora sabe qual é o problema? Que se a gente não cumprir, Deus levanta outra geração aí para fazer. Mas que a gente possa fazer nesse tempo. Que a gente possa assumir a responsabilidade que é nossa. Que não esperemos que uma geração se levante, mas que a nossa geração seja a geração que vai fazer aquilo que Deus deseja fazer nesse lugar. Ah, mas a outra geração não. O meu compromisso é fazer agora para Deus. Porque Deus, irmãos, quando a gente confia na força do braço do Senhor, as coisas acontecem. Porque é Ele quem faz. É Ele que vai fazer e não nós. Os projetos de Deus são realizados pelo braço de Deus. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: quando eu trabalho. Mas quando eu oro, Deus trabalha. Quando eu trabalho. Eu canso, eu me estresso, né?
dá dor de cabeça, eu perco sono, porque eu estou trabalhando, tentando resolver as coisas e adoeço. E fico ansioso e me preocupo, e me angustio. Mas quando eu coloco na mão do Senhor, é Ele quem trabalha, é Ele que faz. Vocês sabem que eu gosto de Isaías 64:4, né? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com a mente se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Irmãos, tem um versículo que eu sou apaixonado nele assim, e tento viver isso, é esse texto. Quem convive comigo há muito tempo diz assim: a gente não sabe quando é que o pastor Júnior está triste, a gente não sabe quando é que esse homem está triste, porque é só conversando, é alegre, é sorrindo e não para com... Meu irmão, quem disse que fechar a cara vai resolver problema? Quem disse que viver se vitimizando, murmurando vai resolver problema? Mas é porque eu olho para esse texto, a Escritura diz que o meu Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. Eu espero e ele trabalha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Você tem um Deus, irmão, que quando você entrega algo na mão dele, quando você espera e confia, ele trabalha por você. Ontem nós estávamos cantando lá na casa do irmão Joaquim, né? Eu, o pastor Rafael, esposa do pastor Rafael, ontem fiquei até com vergonha, só tinha cantor lá e eu por lá, cantando lá pelo meio, né? Basta somente entender o que Deus está falando. Olha aí, ó. Quando ele fica em silêncio, ó, é porque está... A gente quer todo tempo ouvir vozes, a gente quer sentir coisas. Não, eu estou vendo Deus fazer. Meu irmão, você não está vendo, mas ele está fazendo. Você não está vendo a mão dele se movendo, mas a mão dele se move quando você ora. Quando você entrega na mão dele, quando você espera, ele age. Porque é a Bíblia quem está dizendo. Ele trabalha em prol daquele que nele espera. Irmão, e se Deus está trabalhando, irmão Marcelo, na nossa causa, se Deus está trabalhando, por que é que a gente inventa de botar o nosso braço no meio? Se ele disse que vai agir e vai fazer, por que é que eu fico metendo a minha mão? Aí eu fico para cá, aí eu vou para ali. Filho, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Palavra de Deus, você aquiete. Descansa. Só espera, porque enquanto você espera nele, orando, enquanto você espera por ele, adorando, louvando o seu nome, ele está trabalhando por você, porque não é por força nem por violência, não é pela minha força, não é pela minha inteligência, não é pela minha capacidade, é pelo braço do Senhor, é pelo poder do Espírito Santo. Amém. Deus. Aleluia, Jesus. Eu fiz até esses dias um vídeo curto, né? No Instagram, e eu quero até usar essa frase que eu usei. Orar, irmãos, é desistir da força do nosso braço para confiar inteiramente no braço do Senhor. Sabe quando é que a gente começa a confiar em Deus? Quando a gente ora. Quando a gente dobra o joelho e ora, a gente, Senhor. Porque dobrar o joelho é sinal de rendição. Enquanto a gente está lutando de pé, porque a gente está com dele, né? Está de pé. Vencer aqui, ó. Estou de pé, pode vir. Aí eu estou lá encarando todo mundo. Agora quando você cai, meu filho, aí perdeu. Perdeu. Pratiquei arte marcial há muitos anos. E fui menino, fui jovem. Tempo da minha adolescência, né? Vamos tá ouvindo já ali. Tempo da minha adolescência, esse negócio de comprar a briga dos outros, eu era mestre nisso. O cara queria pegar fulano, eu disse, não, pode deixar aqui que nós resolve aqui. E isso aqui era uma palavra que a gente escutava da turma que brigava. Ó, se você estiver brigando com um bocado de gente, faça de tudo para não cair. Porque se você cair, a turma atropela você. Passa por cima de você como trator. Então você estava lá brigando ali, mas você tinha que ficar de pé. Porque você ainda estava com força. Trazendo isso para a vida espiritual, irmão, quando a gente está lutando, quando a gente está remando, que a gente está com força aqui de pé, Deus está lá só assistindo. Agora quando a gente se curva, quando a gente se ajoelha, Deus diz, agora chegou a minha hora de agir. O mundo quando você cai te atropela, Deus quando você cai te levanta. Quando você se dobra, Ele te eleva. Amém? Porque quando você se dobra e você chega diante dele em oração, você está dizendo assim, Senhor, eu cansei de lutar essa guerra.
Eu cansei, Senhor, a minha força esgotou. Agora, Senhor, me ajuda, me socorre. Quando a gente clama pelo socorro do Senhor, o seu braço se estende. E glória a Deus, que a Bíblia diz que o braço do Senhor não está encolhido, irmãos, para que não possa salvar. E a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar. Orar é desistir da força do meu braço para confiar inteiramente no braço do Senhor. Em quem você está confiando, irmãos? No seu braço ou no braço do Senhor? Quando você estiver de pé nessa guerra querendo resolver, você está confiando em você mesmo. E você sabe no que é que resulta confiar em você mesmo. Qual é o resultado final quando a gente confia na gente mesmo? O resultado final vai ser o que você sempre teve: frustração, derrota e tristeza, confiando em você mesmo. Mas se você confiar no Senhor, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que nele confia não será envergonhado, não será confundido. Amém. E eu coloquei aqui 2 exemplos bíblicos. Eu não vou nem contar a história que vocês conhecem. Um povo que conhece a Bíblia aí mais do que eu. Glória a Deus por isso. 2 textos bíblicos que eu coloquei aqui. Quando eu oro, eu estou desistindo da força do meu braço, estou confiando no braço do Senhor. O rei Josafá, em 2 Crônicas 20. É um dos textos da Bíblia que eu vejo um homem com um coração totalmente dependente de Deus. Aquele cidadão chamado rei Josafá, em algumas Bíblias, Jeosafá, né? Antigamente era Jeosafá, nas mais antigas. Não sei se você lembra, eu lembro de que era Jeosafá, né? As mais novas agora é Josafá, mas como eu sou velho, eu sou da velha guarda, e às vezes eu digo Jeosafá, o pessoal, Jeosafá, pastor, é porque você não é dos tempos da minha Bíblia, né? Mas eu vou falar Josafá aqui. Se eu dizer Jeosafá, é a mesma pessoa. 2 Crônicas 20, a Bíblia diz que 4 reinos vêm contra Judá. A Bíblia diz que os moradores de Seir, os filhos de Amon, os da além do mar e o povo da Síria. A Bíblia diz em 4 reinos poderosos contra Judá. Nessa época, Josafá era o rei de Judá. E a Bíblia diz que chega a notícia, porque notícia boa, irmão, não chega logo não, mas notícia ruim, bênção, você demora a saber. Quando você toma até um susto, rapaz, e fulano foi abençoado, mas quando é problema se espalha como o vento, né, irmão? E é interessante que o rei Josafá está no seu palácio e alguém diz, Josafá, vem 4 reinos contra ti. Quando Josafá vê quem são os reinos, irmãos, aí Josafá diz assim, vamos para a casa do Senhor, vamos orar. Ora, esses 4 reinos são poderosos, se a gente se juntar aqui, não dá para enfrentar esse povo. Não tem força no nosso braço para confiar nesse povo. Josafá, quando ele vai orar, ele diz assim, Senhor, estão vindo 4 grandes reinos contra nós aí, mas os nossos olhos estão postos em ti. Nós confiamos no teu braço, nós confiamos na tua ação. Quando o problema é maior do que você, e todo problema vai ser maior do que nós, irmão, faça com Josafá, dobra assim o joelho e diga assim, Senhor, os meus olhos estão em ti, eu confio no Senhor. Amém. Esse problema não é meu, Senhor, esse problema é seu. Está lá o povo orando, e Josafá, meu irmão, Josafá, pensa num homem inteligente. Porque ele faz um princípio, que é um princípio que eu aprendi na minha caminhada cristã. Irmãos, ore a palavra de Deus, ore as promessas de Deus, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Josafá está lá no templo, olha só um trecho da oração dele. Senhor, nosso pai Salomão, quando construiu esse templo, olha, ele estava no templo construído por Salomão. O Senhor apareceu a ele e disse, Salomão, quando vem a fome, quando vem a peste, quando vem a guerra, quando um povo mais poderoso do que o nosso se levantar contra nós, o Senhor falou que se a gente viesse para essa casa e orasse, o Senhor ia nos dar vitória. Agora está aí, Senhor, vem 4 reinos contra nós. Eles vêm para nos destruir, para nos varrer da face da terra. Mas nós estamos confiando no Senhor, porque o Senhor falou que vai nos guardar. E o Senhor disse que vai nos guardar na sua palavra. Ele disse que nem um fio do nosso cabelo vai ser arrancado, porque Ele é o Deus que cuida de nós. Por que a gente está se atribulando, irmão? O inimigo está chegando bem aqui no Irapuru, você já está se tremendo aqui. Nós somos filhos de Deus, irmãos. O Senhor Jesus está conosco, meu irmão. O inimigo pode ser grande, pode ser o gigante Golias, mas a nossa força vem do Senhor. Quem peleja por nós é o braço do Senhor.
A Bíblia diz que o povo estava orando, 2 Crônicas 20:14. Se levanta um Jaziel, um homem chamado Jaziel, que nem profeta era, mas quando Deus quer falar, ele usa o que ele quer. Ele estava lá tocando harpa e aquele homem diz, assim diz o Senhor, Judá e rei Josafá, não tem mais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Ei, irmão, a sua luta, a sua guerra não é sua. Deixa de dar só a minha luta é grande. Eu não tenho luta não, minha luta é do Senhor. Não sei se vocês lembram da história, irmãos, que eu levei um tapa na cara quando eu era pastorzinho ainda, jovem. Era pastor auxiliar da Igreja Batista lá em Maranguape, minha cidade. E o irmão da igreja, ele cortou o dedo numa máquina trabalhando. Graças a Deus ele não perdeu o dedo, mas o corte foi feio, foi afastado. E o INSS, né, para variar, pagando lá as bênçãos do irmão, o dinheiro, aquele negócio todo. E eu fui fazer uma visita ao irmão. Para minha tristeza, eu fiz uma pergunta para ele. Irmão de Assis, como é que estão as lutas? Ele disse, pastor, não sei não, porque está olhando para Jesus. Quando a gente está olhando para Jesus, a gente só vê vitória. Rapaz, eu podia ter ido embora sem essa, né? Mas aí ia mais embora, eu fiquei lá e fui ouvir. Eu fui lá para consolar o homem, para orar pelo homem, falando das bênçãos de Deus, que Deus estava fazendo isso, que ele estava orando. Aí eu saí de lá e fui com vergonha, irmão. Eu aprendi, quando a gente olha para Deus, irmãos, a gente vê vitória. Amém. Quando nossos olhos estão em Deus, a gente vê solução, a gente não vê problema. Quando os nossos olhos e a nossa fé está firmada no Senhor, nós estamos contemplando o invisível. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a Bíblia diz que o Senhor fala para o rei Josafá, olha só, 4 reinos poderosos contra ele. Tem coisa que Deus fala, irmãos, que ainda bem que termina a história, ainda bem que a história é contada toda, porque se não fosse contada toda, a gente ia ficar com a cabeça perturbada. Nessa guerra vocês não vão ter que guerrear. Que história é essa, irmão? Tu tá indo para uma guerra e não vai ter que guerrear? Nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Como assim, Deus? Peleja é minha, vocês não vão pelejar, vocês vão cantar. Irmãos, numa guerra, o que é que você faz? Bota os caras armados até os dentes, né, na batalha. O que você tiver de arma, aí Deus disse para Josafá, não, você vai pegar os levitas, eles vão descer com harpa, com pandeiro, lá na ladeira de Zif, e eles vão cantar assim, grande é o Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. A Bíblia diz que o exército de Josafá não foi mais os guerreiros das tribos de Israel, foi os levitas. Vão descendo pela ladeira de Zif e eu imagino o inimigo lá de longe. Rapaz, que loucura é essa? Que doideira é essa? Vai ser mais fácil matar esse povo do que roubar doce de criança, né? E a Bíblia diz que aquele povo começa a cantar. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Eles estão descendo aquele vale. E a Bíblia diz, irmãos, que os 4 reinos que estavam ali, a Bíblia diz que um começou a levantar a espada contra o outro. Quando o louvor daqueles homens terminaram, e eles chegaram lá naquele vale, a Bíblia diz que a ladeira de Zif, aqueles homens haviam matado uns aos outros e o povo foi pegar apenas o despojo, porque a guerra e a batalha é do Senhor. É do Senhor. E o vale de Zif se transformou em vale de Beraca, vale de bênção. Esse vale de luta, irmãos, quando você começar a louvar e adorar a Deus, vai se transformar num vale de bênção e testemunho para a glória de Deus. Mas eu tenho que entender, irmãos, que não é a minha força, não é a minha guerra, é do Senhor. 2 Crônicas 32 e 33 é um dos textos mais lindos da Escritura, na minha concepção, né? A Bíblia diz que Senaqueribe, ele invade Judá. Ele tenta invadir Judá. Ele cerca toda a cidade de Judá. Ele estava com um exército poderosíssimo. O anjo do Senhor matou 185 mil homens, então ele estava com um exército poderosíssimo. O exército dele tinha 185 mil homens. E a Bíblia diz que o rei Senaqueribe, irmão, pensa no cara atrevido. Mas não tinha por que não ser, né? O que é que Senaqueribe faz? Ele manda um mensageiro ler uma carta para o povo de Israel em cima do muro de Judá. E ele diz assim, diga aí para o rei Ezequias, que ele entregue a prata, entregue o ouro, entregue os tesouros, porque aí a gente vai embora, a gente não vai precisar guerrear com vocês não. Aí a Bíblia diz que quando essas palavras chegam ao ouvido de Ezequias, Ezequias era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Ezequias, ele nem pensa, ele nem ora, ele diz assim, ei, com eles está um braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aí tem fé assim lá em Judá, né, irmãos?
A cidade cercada, os rios corriam para dentro da cidade, tudo tapado, meu irmão. A Bíblia diz que eles taparam as fontes das águas, bloquearam. E o rei Ezequias chega e diz assim: com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor nosso Deus. Aí a Bíblia diz que a história chega nos ouvidos do Senaqueribe. Aí o Senaqueribe manda o cara de novo lá. Aí é onde o Senaqueribe, como diz lá no Ceará, arranjou a tampa para a panela dele, né? Ei! Ezequias está enganando vocês aí, dizendo que o Deus de vocês vai livrar vocês. A gente foi na Babilônia, a gente destruiu o rei deles e os deuses dele. Por onde a gente passou, não ficou vivo para contar a história, nem o povo, nem o Deus que eles servem. Ah, irmão, coisa boa é quando a gente conhece o Deus que a gente serve, né? Irmãos, Ezequias, ele toca o coração de Deus com a oração dele, diz: Senhor, realmente ele destruiu os deuses das nações, porque os deuses das nações não são deuses. Ele quebrou eles e os deuses e jogou no fogo, mas tu, Senhor, é Deus no céu, Senhor, e na terra. Nem imagem dele tem, irmãos, nosso Deus, Deus tremendo. Ele diz: Senhor, tá vendo aí? Aí, irmãos, olha só Ezequias, aprende com Ezequias. Ele tirou a afronta de sobre ele e jogou sobre Deus. Irmãos, quem afronta a gente, afronta o próprio Deus. Você lembra de Saulo, de Tarso, no caminho de Damasco? Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo disse: quem é tu? Que história é essa que eu te persegue? Paulo estava perseguindo Jesus, irmão? Estava, né? Porque ele estava perseguindo a igreja. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Ezequias entendeu. Ele disse assim: ei, Deus, ó, você não é querido estar blasfemando, não é contra mim, não, é contra o Senhor. Ele pode matar, ele pode destruir, mas ele está dizendo que vai destruir o Senhor. A Bíblia diz que ele está orando, o profeta Isaías chega lá e diz assim: ei, Ezequias, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: eu vou fazer ele voltar pelo caminho que ele veio. Eu vou colocar um anzol no nariz dele, um freio na boca dele. Toda a terra vai saber que é Deus de Israel. E nem uma flecha ele vai atirar nessa cidade. 185 mil homens, irmãos, cercando a cidade, e Deus diz assim: nenhuma flecha vai ser atirada aqui. Eu vou quebrar a arrogância do Senaqueribe. Como? Bem facinho. A Bíblia diz que naquela mesma noite, à meia-noite, o Senhor enviou um anjo. E a Bíblia diz que ele matou o exército de Senaqueribe inteiro, dizimou. Foram mortos 185 mil assírios naquela noite. Ei, irmãos, e o Deus de Ezequias é o nosso Deus. É o Deus que continua lutando e batalhando pelo seu povo. Agora ele só vai batalhar quando eu fizer, sabe o que, irmãos? Quando eu disser assim: Senhor, eu estou tirando meu braço para que o braço do Senhor comece a agir agora. Nós vamos confiar em quem, irmãos? O nosso braço ou no do Senhor? Nós vamos confiar em quem? Em quê? Essa palavra hoje é desafiadora, porque a gente vive confiando no nosso braço, na nossa força, é na nossa capacidade de ganhar dinheiro. Qual vai ser a ideia agora? Aí o diabo está aí, cheio de jogo aí online aí, né? Eu digo logo, é o diabo logo. É tigrinho, é tigrão, é um bocado de coisa aí, tudo que o diabo inventa. Aí o cara cai nessa cilada para ganhar dinheiro, acaba aprisionado. Deles que perderam até a vida, tiraram até a própria vida entrando nesse negócio aí, atrás de dinheiro fácil. Tiago disse, irmãos, que os homens, por amor ao dinheiro, eles entraram em vários laços. Trouxeram dores tremendas para a vida deles. Gente que está endividado, meu irmão, o cara está atribulado com esses negócios, porque apareceu algo. E eu vi agora uma pesquisa, não sei se é verdade, que 60% dos crentes são viciados em jogo online. Misericórdia, isso eu vi essa semana aí. Qual é a nova forma de ganhar dinheiro? Não, nós vamos fazer, nós vamos correr. Ei, irmão, confia no Senhor. Ele é o Deus que cuida da minha vida, Ele é o Deus que cuida da tua vida. A Bíblia diz que Ele vai nos guardar e vai nos sustentar. O salmista Davi disse assim: fui menino, hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor é o Deus que nos sustenta e nos guarda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele vai dar o que a gente precisa, irmão. Aí a gente fica nessa correria porque eu quero possuir as coisas. Aí lá vai eu na força do meu braço. Resultado? Tribulação. Resultado? Dor. Resultado? Angústia. Resultado? Problema. Mas tenta lembrar nessa noite, irmãos, aquilo que você colocou na mão do Senhor. Tenta lembrar o que você colocou. Aquilo que você dobrou o joelho e disse: Senhor, luta por mim, Senhor. Agora vai ser o teu braço. Diz para mim se não deu certo. Diz para mim se deu errado. E por que a gente continua fazendo o errado, confiando no nosso braço? Por que a gente insiste em confiar na nossa força?
Irmãos, nessa noite, essa palavra tem me desafiado. Eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu não vou lutar mais. Agora eu vou confiar no teu braço. Tenho dobrado meu joelho e dito, Senhor, eu vou confiar no teu braço, eu vou confiar na tua ação. Porque eu tentei isso. Não saiu do lugar. Pelo contrário, trouxe foi problema. Mas agora eu coloco tudo isso aqui na tua mão. Senhor, age, faz. Porque não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito Santo. Quando você cansar de fazer as coisas do seu jeito, e você começar a fazer do jeito do Senhor, irmãos, aí a coisa vai começar a dar certo. Quando a gente chegar a entender essa palavra que foi falada lá para Zorobabel, essa palavra é para nós hoje, nem por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. É Ele que continua agindo e operando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando você cai nos pés dele, meu irmão, aí ele te levanta e te ergue. Quando você diz, Senhor, eu dependo do Senhor, Pai, eu preciso do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso aqui, Senhor. Quando a gente entrega, realmente o Senhor se entrega, a gente se coloca diante dele, a gente se joga nos pés dele, aí o milagre do Senhor acontece na nossa vida. Amém. E o que a gente tem que entender, irmãos, que é nada sobre nós, é tudo sobre ele. Não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa habilidade. Ah, mas você é tão inteligente, aí o cara confia, porque alguém disse que ele era inteligente, ele vai confiar na inteligência dele. Aí o profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23, diz assim, não confie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se glorie um homem nisso, e me conhecer e saber que eu sou Deus. Se tem alguma coisa que a gente deve se alegrar, mas saber o Deus que a gente tem. O rei Josafá sabia o Deus que ele tinha. 4 exércitos poderosos, esse tem problema não. O braço do Senhor vai lutar por mim. 185 mil soldados cercou a cidade de Judá. A Bíblia diz que Ezequias nem perdeu o sono. Ele diz, o braço do Senhor vai lutar por nós. E o braço do Senhor está estendido, continua estendido para lutar e pelejar e guerrear a luta do seu povo. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus, irmãos, que peleja e trabalha em favor daquele que nele espera. Agora a gente só deve tomar atitude dentro dessa palavra, né? Você sabe que sempre é um desafio quando termina a palavra. Sabe aqui nessa noite, irmãos, no espírito de oração, dizendo assim, Senhor, eu vou colocar, Senhor, esse problema, essa luta, essa causa, agora que vai resolver é o Senhor. Senhor, eu estou tirando o meu braço. Agora quem vai trabalhar é o braço forte do Senhor. Hoje à tarde eu estava preparando essa palavra, irmãos. Fiz uma lista ali de coisas que eu estou pelejando faz tempo. Ó, isso aqui. Eu botei isso aqui. Isso não me pertence mais. Tinha um quadro na Zorra Total, né? Isso não te pertence mais. Eu digo, isso aqui não me pertence mais. Senhor. Isso aqui pertence ao Senhor. Chega em casa hoje, irmãos. Estou falando sério para você, pela fé hoje. Chega em casa e olha ali os problemas, as lutas, as guerras que você tem enfrentado. Que você tem enfrentado. Por isso que você está atribulado. Porque é você que tem enfrentado. Porque é você que está querendo resolver. Sou eu que estou querendo dar um jeito. Sou eu que estou querendo manipular as situações. Coloca na mão do Senhor, porque Ele vai fazer e Ele sabe trabalhar. E Ele vai fazer o melhor. Eu não vou iludir você não. Você vai colocar na mão do Senhor, vai ter coisa que vai piorar. Vai ter coisa que vai piorar. Porque às vezes você coloca na mão do Senhor, Ele complica para depois abençoar. Para provar a nossa fé, Ele diz assim, vamos bagunçar esse negócio aqui. Porque às vezes Deus usa de bagunça para ver se a gente diz assim, não, Deus não está fazendo não, vou pegar de novo. Ele quer saber se a gente confia ou não. Entregou para o Senhor? Deixe na mão do Senhor, porque Ele sabe trabalhar. A Bíblia diz que Ele é perfeito em todas as suas obras. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Pode até ser que na sua ótica, na minha ótica ou na ótica de quem está ao nosso redor, diga assim, ele perdeu. Mas o cristão não perde para ganhar. Existem percas que são livramento de Deus na nossa vida. Existem pessoas que saem da nossa vida porque o Senhor tirou para que a gente crescesse e se elevasse na presença dele. Tem coisa que o Senhor tira para nos abençoar. Tem gente, irmão, que só está na igreja porque quebrou. Porque enquanto se tivesse dinheiro ainda, ele estava vivendo nas orgias, gastando dinheiro, orgulhoso, soberbo, pisando por cima dos outros. Aí Deus tira tudo que tem para vir para cá.
Tem gente doente. Doente. Porque o Senhor permitiu que a doença chegasse, porque talvez cheio de saúde ele não viesse para esse lugar. E o Senhor sabe trabalhar. Porque é melhor entrar no céu com uma perna do que com as duas e ir para o inferno. Palavras de Jesus, não é minha não. Mas meu Deus, por que isso? Depois eu comecei a se a Deus porque Deus quer você aqui. E Ele trabalha, Ele age. E o que Ele quer, importância, o que Deus quer é salvar a nossa alma, irmãos. O que Deus quer é salvar a gente. Deus não está preocupado em salvar seus bens, seu dinheiro, suas coisas. Pelo contrário, tem gente que Ele vai tirar tudo, até a saúde, para que o cara aprenda a depender dele. Sabe o que é o melhor de tudo? O cara mesmo doente, na luta, na provação, ele vai dizer: esse é o melhor tempo da minha vida, porque Jesus está na minha vida, o Senhor está presente aqui. Porque a gente começa a se contentar pelo poder e pela presença do Senhor. E a gente começa a entender, irmãos, que não é a nossa força, não é o nosso braço, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Por isso a Ele a glória. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a Ele seja a glória, irmãos, na igreja, para os séculos dos séculos. Amém. Não é por força nem por violência. Não é pela sua força. Não é pela sua capacidade. Não é pelo seu poder. É pelo poder do Senhor. Aprenda a depender dEle. Então que Deus em Cristo nos abençoe, queridos. E que o Espírito Santo coloque essa palavra no nosso coração. Amém? Vamos orar. Se alguém tiver algum pedido especial, vamos estar colocando diante do altar de Deus. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.